Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje trazendo questão do vestibular seriado, UPE, a segunda fase, a prova que aconteceu no ano de 2022. Uma questão recente aí do vestibular seriado, que ainda, no caso do segundo ano, ainda não é o novo ensino médio. Só a partir desse ano, 2023, é que as provas da segunda fase vão ser no formato novo ensino médio. Nessa questão aí fala da hidrangea, que é um tipo de hortênsia que é nativa do extremo oriente asiático. Aí vem a questão trazendo a contextualização do assunto pH. Ele fala aqui, na imagem podemos ver uma variação na coloração das flores, que ocorrem principalmente em tons de azul, rosa e lilás, ou roxo. Podemos ter o controle dessa coloração a partir do pH, né? Do controle do pH do solo. Quando o pH, é aí que vem o detalhe da questão para você poder acertar, né? Quando o pH ele é menor do que 7, eu vou ter a coloração rosa. A planta vai ter uma coloração rosa. Se o pH for maior que 7, a planta vai ter uma coloração azul. Então, meio ácido é rosa, meio básico é azul. E onde é que fica o lilás? O lilás, certamente, se você tem essa variação, né, de ácido, básico, você vai ter que ter um neutro, que é justamente o 7. Tem o menor que 7 que vai ficar rosa. Maior que 7 vai ficar azul. Então, o lilás vai aparecer aqui no meio, o pH neutro. Tá? Então, é esse o destaque para você poder entender a questão e responder. Então, vamos para a segunda parte aqui. Então, aqui eu tenho uma figura, a imagem, que vai ilustrar essa coloração da planta, da hortênsia, né, do tipo de hortênsia aí. E ele quer saber qual deve ser o tratamento dado para alcançar o objetivo do florista, que quer uma planta na cor lilás, ou seja, uma planta que tem um pH neutro, tá? pH neutro. Aí a gente vai analisar quais são as alternativas para poder julgar aquela correta. Então, letra A, solo neutro, beleza. Solo neutro, então você vai ter uma planta com pH neutro, uma planta lilás, né? Sabendo que pH menor que 7 fica rosa, maior que 7 fica azul, de acordo com a questão. E lilás vai ficar em meio termo, que é o neutro. Só que ele fala o seguinte, né? pH do solo neutro, tratamento com calcário. Não, aí isso aí não vai deixar o solo neutro, vai deixar o solo com características básicas. Tá? O calcário, que é o carbonato de cálcio, ele vai ter, é um sal que vai ter características alcalinas, né? Que eu vou ter a formação do carbonato de cálcio através do ácido carbônico e do hidróxido de cálcio. Tá? Então o meio aí vai estar básico. Então a letra A não pode ser a resposta por causa desse detalhe aí, do calcário. Se ele falar solo neutro, aí não faz mais nada, beleza. Letra B, solo ácido, aí você vai fazer o tratamento desse solo com hidróxido de sódio. Beleza, se o solo está ácido, você tem que usar uma substância com características alcalinas, básicas. Mas no caso aqui, eu vou usar uma substância com um poder alcalino muito alto, uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Então, você vai deixar o meio básico. Então, você não vai conseguir neutralizar usando o hidróxido de sódio. Se você usar o hidróxido de sódio, o meio vai ficar básico. Então, a letra B também não vai ser a nossa resposta. A letra C, você pode usar um solo ácido e para fazer esse controle desse solo, você vai usar ácido sulfúrico. Aí vem o mesmo detalhe do item anterior. O ácido sulfúrico é um ácido forte. Se você usar em um solo básico, o solo vai ficar ácido. E o solo ácido não é um solo neutro, é um solo que vai ficar lilás, né? Então aqui ficou errado também por causa desse detalhe aí.
você pode usar o ácido sulfúrico para fazer a neutralização do solo básico, só que o meio vai ficar ácido e não vai ser propício para o plantio dessa hortênsia aqui, tá? E a letra D, que vai ser a nossa resposta, o gabarito aqui vai ser a letra D. Você pode ter um solo básico e para deixar a planta na coloração lilás, fazer o controle do pH, você vai usar um sal, que é esse sal aqui, o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, ele é um sal que tem características ácidas, né? Um sal ácido. Aí quando você usa um sal ácido, você vai neutralizar o solo básico e vai deixar ele neutro. Então o detalhe na questão é justamente você verificar a ideia de neutralização. Você neutraliza uma base usando uma substância com características ácidas. Você neutraliza um ácido com substâncias com características básicas ou alcalinas. No caso da questão, você teria que observar também o caráter ácido e básico dos sais para poder chegar na resposta. Então o gabarito é a letra D. A letra E usa o mesmo raciocínio, só que ele quer neutralizar um solo ácido com um sal ácido. Aí não vai acontecer, né? Se você vai neutralizar um solo ácido com uma substância ácida, você vai deixar ele mais ácido e não neutro. Tá? Então o gabarito para essa questão é a letra D. Essa questão aqui que caiu no vestibular seriado, a fase 2, ela também foi cobrada, né, semelhante, né? A ideia da questão também é falar desse tipo daí de hortência, né? Cadê? Hortência, sim. Foi cobrada no Enem 2019 na prova de matemática. Tá? Ela fala também da hidrangea e também fala da questão do pH, só que o enunciado dela é um pouquinho diferente do enunciado da questão do vestibular seriado. Eu não sei qual dos dois estão corretos aí para ver se tem algum detalhe para o tipo de hortência aí, mas ele também fala do controle do pH para saber qual vai ser a cor dessa hortência. Então vai falar aqui, ó, a hidrangea é uma planta com cor azul ou cor rosa, dependendo do pH. Quando o solo é ácido, solo ácido, pH é menor do que 7. Aí nesse solo ácido, na questão diz que fica azul. E com pH alcalino maior que 7, ele fica rosa. Também é muito semelhante ao que vem sendo proposto na prova do SSA, né? A questão do controle do solo para saber se a planta vai ficar azul ou vai ficar rosa. Aí ele continua. Para você calcular o pH, você usa essa expressão aqui, que é uma função exponencial, melhor dizendo, é uma função logarítmica. Você quer que a planta seja vendida com pH inferior. A planta, para ser comercialmente utilizada comercialmente, valorizada comercialmente, tem que ter o pH menor do que 8. pH menor do que 8, aí a planta vai ter uma cor rosa, ele fala aqui, uma cor rosa mais valorizada. Só que ela não pode ser menor do que 7. Ela vai ter que estar na faixa de 8 a 7. Porque se ela passar abaixo de 7, ela vai ser azul. E ele quer que a planta seja um pH inferior a 8 e seja rosa. A gente sabe que de maior que 7, né, o pH maior que 7, a planta já é rosa. E o pH menor do que 8 é aonde a planta vai ser mais valorizada. Então, um detalhe aí da questão para você encontrar a resposta é analisar a faixa de pH que ele quer que essa planta, o solo da planta, seja manipulado, né? O controle seja manipulado aí para saber qual é a cor. Então, a gente sabe que o pH tem que estar entre 7 e 8. Aí a gente vai analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta correta, tá? Então, pH para varia aqui de 0 a 14. Só para a gente entender aqui, né? É menor que 7, ele fica azul, de acordo com a questão. Maior que 7 fica rosa. A planta,
para ser valorizada, tem que ter um pH inferior, abaixo de 8. Só que tem que ser um inferior entre 7 e 8. Tem que ser nessa faixa aqui, que é a planta mais valorizada. Então vamos analisar as alternativas e encontrar a correta. Então, para produzir a hidrangea cor rosa mais valorizada, tem que ser a mais valorizada comercialmente. Deve-se preparar o solo de modo que o valor do X aí entra na equação do pH, entra na segunda parte da questão. pH é uma função logarítmica, onde você vai tirar o log de X na base 10. Então, o valor de X é sempre uma potência, né, com uma base 10 elevada a um expoente negativo. Então, quando X é 10 elevado a menos 7, o pH vai ser o próprio expoente, próprio 7. Quando X, vou botar aqui, né, X é igual a 10 elevado a menos 8, o pH vai ser 8. Tá? Então, esse X aqui a gente vai utilizar em uma potência de base 10 elevado a um expoente negativo. No caso, para pH, o expoente pode ser 10 elevado a menos 7, que é o valor do meio, né, neutro, 10 elevado a maior que menos 7, ou pH 10 elevado a maior que 10, maior ou menor que 10 elevado a menos 7, para poder saber se o pH é ácido, básico ou neutro. Então vamos analisar aqui as proposições. A equação de pH é menos log de x na base 10. Então a letra A fala que qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8 seria a concentração de H+, né? Então o detalhe para essa questão aqui é que o pH de uma concentração 10 elevado a menos 8 na base 10 é 8, que é o pH da planta mais valorizada, né, da cor rosa mais valorizada. Só que o valor acima do que esse valor, qualquer valor acima de 10 a menos 8, pode ir para a cor azul. Então o detalhe da letra A é que se você pegar um valor acima de 10 a menos 8, por exemplo, 10 a menos 4, já é uma cor azul. Então não pode ser qualquer valor acima desse valor. Tem que ser qualquer valor acima desse valor até um intervalo de tal valor até outro. Então a letra A não é a resposta, porque não é qualquer valor acima. É um valor acima desse até tal outro valor. Aí a letra B, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7. Aqui cai no contrário, né? Se eu pegar um valor 10 elevado a menos 14, a planta já não vai ser mais valorizada. Então a letra B também não pode ser a resposta, porque ele fala do qualquer valor positivo inferior a esse valor, tá? Então já não pode ser essa resposta aqui. E não poderia ser qualquer valor inferior, teria que ser inferior, não, tá certo, inferior pode ser. 10 a menos 8, ele é inferior a 10 elevado a menos 7. Então aqui cai no intervalozinho também. A letra C, os valores maior que 7 e menor do que 8. Não. Aí não, essa resposta aqui é a única que não poderia ser. Assim, você olharia de cara e não teria como dar a resposta. Não poderia ser a resposta. Você teria que tirar o pH do menos log de 7 ou 8. Né? E a gente sabe que para poder ter um pH igual a 7, a concentração tem que ser 10 elevado a menos 7. Então não poderia ser esse valor aqui não. Letra D, valores maiores que 70, também aqui não cai na mesma ideia da letra anterior, não é potência de base 10 elevado a um expoente negativo. Não pode ser nem esse nem esse. Então cai na resposta que é a letra E. Valores maior que 10 a menos 8. Quais são os valores maior que 10 a menos 8? Pode ser o valor 10 a menos 7, né? 10 elevado a menos 7,5, é mais difícil aparecer, mas pode ter. 10 elevado a menos 7,9 são valores maior do que 10 a menos 8. E tem que ser menor que 10 a menos 7. Então tá certo também. Porque quando você tem, vou apagar aqui, né? Quando você tem valores de concentração maior que 10 a menos 8, quando
quando você tem concentrações de 10 a menos 8, o pH é 8. Quando você tem concentração 10 a menos 7, o pH é igual a 7. Então tem que ser nessa faixa aqui, que é onde a cor da planta vai ser mais valorizada, que é a cor rosa mais valorizada que ele fala aqui. Tá? Então a resposta para essa questão vai ser a letra E. Tá? É um pouquinho mais complicada o entendimento do que a outra questão do SSA, mas você também chegaria ao gabarito correto, né? Ou por eliminação, porque você iria eliminar a letra C e a letra D de cara, né? Ficaria entre essas duas, mas aí você iria conseguir chegar na resposta. Então a resposta, a letra E, é uma questão muito parecida com a questão que foi cobrada no vestibular seriado, o PE, na segunda fase. E, para a gente finalizar, uma questão mais light, sobre o mesmo tema, pH, que também é muito parecida com a questão cobrada no Enem anterior. É uma questão da prova de 2019 da Estadual de Minas Gerais. Fala aqui do suco extraído do repolho roxo, que é usado como indicador, e aqui tem a faixa, tem a escala de cor e de pH. Quando é vermelho, pH pode variar aqui até 3, o rosa até 5,5, o roxo até 7,5, e assim a gente vai ter a faixa de pH e a sua coloração. Aí ele continua. Ele testou algumas soluções com esse indicador do suco do repolho roxo e obteve os resultados. Amoníaco, ele ficou verde. Quando fica verde, você vai para a escala e vê que o pH pode variar de 10 até 12,5. Então aqui é um pH de 10 até 12,5. O pH maior que 7 é um pH alcalino, pH básico. Então aqui a gente sabe que é básico, né? Alcalino ou básico. Leite e magnésio ficou azul. Azul também é uma substância com características básicas, né? Pode variar, vou chamar aqui de 8 até 10. Né? pH alcalino ou básico. Então tem duas substâncias básicas. Depois ele continua no vinagre, que a gente sabe que é ácido, e ficou vermelho. O pH de 1 a 3 é ácido. E por fim, o leite de vaca que é rosa. E o pH está nessa faixa aqui, até 5,5. De 3 até 5,5 também é ácido. Então a resposta que ele quer saber é justamente o caráter dessas substâncias que ele testou com repolho roxo. Então a resposta vai ser aquela que tem letra B, básico, básico, ácido, ácido. É uma questão também muito semelhante à prova do Enem, que trouxe essa questão aí, só que ao invés de testar essas outras substâncias, ele mudou e testou outras, né? Mas a ideia foi a mesma. Bem, essa foi a dica de hoje, falando de pH, né? A escala de pH. A gente trouxe duas questões semelhantes, que foram cobradas no seriado e também no Enem. A gente volta numa próxima e valeu!